E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhes: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importas que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Vamos ler mais duas escrituras. Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo perece. Outra tradução diz assim: o povo corrompe-se. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. Onde vamos nos basear, né? Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso querido Pai, dependemos de Ti, na saúde, no físico, para falarmos um pouquinho aqui da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos presentes aqui e também através da internet, ó Pai, aonde este culto tem alcançado. Toma esse pouco de pó nas Tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. E no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço a bênção. Amém. Poder assentar, meus irmãos. A palavra, ela é importante para nós, né? É que Deus diz que o homem vale tanto quanto a sua palavra, né? E o que salva um homem e o que condena um homem é a sua palavra. São Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. E Jesus também fala aos seus discípulos, né? Então nós vamos falar aqui sobre o avivamento do dia, né? Existe avivamento? Haverá algum avivamento? Ou o avivamento já passou? Eu estava ouvindo o saudoso pastor Osmar nessa viagem,
E ele dizia numa mensagem, ele dizia: as pessoas estão se regozijando com o avivamento do passado, ignorando o avivamento do dia. E agora ele disse que não existe avivamento sem um só homem com uma só mensagem. Para ter um avivamento, Deus tem que levantar um homem. Nós tivemos o avivamento de Wesley, o avivamento de Lutero, tivemos o avivamento de Paulo, né? Quando a igreja realmente já estava morrendo em Jerusalém, porque se converteram os saduceus, fariseus, muitos sacerdotes, e eles também trouxeram os costumes da lei. E ali a igreja entrou em problema. Deus já estava trabalhando com outro homem para corrigir a igreja de Jerusalém. Na mensagem A Palavra Falada e a Semente Original, primeira parte, o profeta disse: agora, isto é porque cada reavivamento tem o seu próprio avivamento. Cada geração tem seu avivamento e Deus levanta um homem. Em cada geração. É que as pessoas não reconhecem. Às vezes as pessoas se apegam no homem e não se apegam na mensagem. Porque o homem Deus leva, mas não leva o Espírito. Ele não leva o Espírito, ele não leva aquela mensagem, ele leva o homem. Ele usou por determinado tempo, leva ele, mas a mensagem fica. A mensagem de Paulo ficou, né? Só que a mensagem de Paulo precisou de uma restauração, né? Então Elias veio para restaurar todas as coisas. Mas quando Brana vem, ele revela, não só restaura, ele revela a palavra. A igreja ainda está vivendo o tempo da restauração, né, que é a primeira e segunda etapa da sua mensagem, do seu ministério. E estão desconhecendo a revelação da palavra, porque o que nos tira daqui é a revelação, é a fé, né? Que revelação é fé. Então ele disse: o estabelece com sua palavra e o encaminha com a mensagem para aquela era. E logo que aquele homem é tirado de cena, alguém a apanha e isto hibridiza aquilo. Esse é o problema, que quando Deus leva o homem, eles formam uma organização. E quando formam uma organização, Deus sai dali. Então, o que faz a igreja? Vive de um avivamento do passado. Ela cresce, ela evangeliza, somente gerando uma igreja intelectual. Porque, como nós vamos dizer aqui, aí vem o avivamento intelectual. O número de gente, dinheiro, fama, né? Não é uma igreja espiritual. Porque o irmão Brana pregou a união invisível da noiva de Cristo. A união invisível. Não é um grupo de pessoas que você vê, vai todo mundo para o céu. Não, Deus está trabalhando nos corações. Deus vê o coração, Deus conhece o coração da pessoa. Na mensagem Cristo revelado em sua própria palavra, o profeta nos fala novamente sobre avivamento, né? Na metade do parágrafo aqui, 155, os reavivamentos através da nação, não haverá nenhum reavivamento mais. Isso foi depois da revelação dos selos. Não haverá nenhum reavivamento mais. Um grande avivamento que varra, essa nação nunca o receberá. Há muito movimento, mas não tem avivamento. Vocês podem ter ajuntamentos intelectuais, mas eu quero dizer
um reavivamento espiritual. Às vezes nós pensamos que um reavivamento espiritual, hoje, seria a igreja se reunir para vigílias, para orações, restauração de dons. Isso já está no passado. Não, o que é um reavivamento, como ele disse aqui, espiritual? Pensemos nisto. Temos visto tudo isto. Eu espero que você esteja apanhando isto. Estou dizendo isso de uma tal maneira que espero que vocês compreendam. O reavivamento espiritual. Porque Deus trabalha com indivíduos. Ele trabalha com você, ele trabalha comigo, ele não trabalha com grupo. Agora, esse reavivamento espiritual, você recebe, você começa a ter uma comunhão com Deus. Você começa a ter um contato com Ele. É algo que você não consegue contar. Atos capítulo 13, versículo 41. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal que não crereis se alguém vos-la contar. São Paulo está se referindo a Abacuque 1:5. Eu estou indo devagar. O irmão Manuel Alexandre me viu tossindo durante mais de um mês e ele me disse: consegue a jurubeba? Jurubeba no sul, muito difícil conseguir. Você sabe que a jurubeba é aquela frutinha bem amarga. E ele fez um xarope e trouxe para mim. Amém. E eu já tomei uma tampinha daquele ali, sem água, sem nada, né? Para essa tosse ir embora, né? Um bom ministro, diz o profeta, disse há algum tempo atrás, disse: irmão Brana, se eu pudesse simplesmente ter o gozo do Senhor em meu coração. Agora, veja, quem não quer ter o gozo do Senhor no seu coração? Ter aquela alegria, ter aquela paz, né? Vitória, prosperidade. São Paulo disse que Cristo não nos chamou só para crer nele. Ele nos chamou para sofrer por ele. Amém. Então esse ministro chegou, irmão Brana, e disse: irmão Brana, eu queria tanto ter o gozo do Senhor no meu coração. E veja que nós viemos a entender o que é o avivamento do dia. O que é o avivamento do dia? Jesus era o avivamento daquele dia, era uma mensagem diferente. Jesus estava trazendo uma mensagem diferente que eles estavam crendo. São Paulo trazia uma mensagem diferente, São Pedro disse que existia ponto difícil, que os ignorantes instavam e deturpavam para a sua própria perdição. Ele diz, como nos escreveu o nosso amado irmão Paulo, que existe pontos difíceis. O avivamento de Paulo levou ele à morte, levou ele à prisão. Ele tinha que anunciar Jesus ressuscitado, o Messias. Então, esse ministro disse, irmão Brana, eu queria ter o gozo do Senhor. Eu queria voltar àquele avivamento que a gente tinha. Olha o que o irmão Brana disse. 156. Eu disse, filho, o reavivamento acabou. Agora, o irmão Brana ainda revelava as pessoas, levantava os mortos, curava os enfermos, e ele disse que o reavivamento tinha terminado. Então, curar os enfermos, levantar morto, não é avivamento. Ele diz, filho, o reavivamento acabou. Gente, agora estava vindo o reavivamento dos selos revelados,
dos trovões revelados. E eles estavam querendo voltar ao reavivamento da primeira e segunda etapa. Vê? Agora os estabilizadores têm sido colocados no navio. Grandes ondas temerosas estão aqui fora, diante de nós. Mas sabemos que bem além daquela onda estaremos nos aproximando da costa. Vê, estamos nos aproximando da margem. Simplesmente fique estabelecido. Fique somente na palavra. Permaneça com Deus. Não importa como você sinta. Às vezes queremos sentir arrepio, emoções, pular, gritar e dizer, oh, a igreja está avivada. Não. Você tem que ficar com a palavra. Amém. Fique somente na palavra. Não importa como você sinta. O que qualquer coisa mais, permaneça certo com a palavra. Amém. Obrigado, irmão Gabriel. Que isso fique estabelecido. Porque quando o sétimo selo se abriu, o que houve? Silêncio. Tudo ficou em silêncio. Não houve ninguém para cantar um hino, para tocar uma harpa. Aqueles anjos que ficam dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor, pararam. O sétimo selo tinha sido aberto. Amém. O sétimo selo foi aberto. É o avivamento do ano 2000 da noiva. Você vê que a igreja não viu o avivamento da noiva. Passou tão desapercebido que eles não viram. Como o nascimento de Jesus. Nasceu na manjedoura. Esperavam num palácio. Que fosse talvez a filha do Caifás que ia ganhar o bebê que seria o Messias. Não. Como Moisés nasceu de uma escrava, o libertador. Nasceu de uma virgem, lá no estábulo. Ali era o avivamento. Profecia se cumprindo. A escritura que eu li, os 4 versículos, é o avivamento da esposa. Amém. Apocalipse 10, 8 a 11. Temos que abrir nossos olhos para ver, vocês através da internet. Então ele disse, quando você vê todas essas grandes e velhas nuvens ao nosso redor e tempestades vindo, bombas atômicas e tudo de que eles falam a respeito, porém o nosso estabilizador está corretamente na palavra. Deus disse que isso estaria aqui. E superaremos cada um deles. Sim, passaremos acima deles. Sim, sem dúvida. Eles não nos podem afundar. Isso não vai nos assustar. Amém. Nós temos um para quem nós devemos somente olhar, Jesus. Amém. Jesus é a palavra. Jesus é o selo revelado. É esse que nós temos que olhar. Diz São Paulo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Temos que ter um alvo. Mas a igreja desviou o seu olhar. Ela caiu, sucumbiu. A igreja se misturou com política, se misturou com o mundo. Então nós vemos a condição dela. Estão eles esperando o arrebatamento? Não, estão esperando a segunda vinda.
estão esperando algo que já aconteceu. Igual os judeus estão esperando o Messias, mas já veio. Eles vão receber 2, Moisés e Elias. E só 144 mil vão ver. Será o avivamento dos judeus. Através de 2 profetas. E a maioria, os milhões, rejeitarão. Porque os 144 mil serão marcados com o selo de Deus. E os demais? Com a marca da besta. Que é a marca da incredulidade. Eles não nos podem afogar. Nos coloque na sepultura, nós sairemos outra vez. Por que sairemos outra vez? Porque a voz da ressurreição está dentro de nós. Amém. A voz da ressurreição é esta escritura de Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. Você pode ver que as pessoas estão se dividindo, brigando na escritura que já se cumpriu. Apocalipse 10, 1 a 7. Quando estamos aqui agora em Apocalipse 10, 8 a 11. Que é a escritura do arrebatamento. É onde João come o livrinho, profetiza outra vez. Amém. Isso é maravilhoso. Isso é simplesmente tudo que há com isto. Não há nenhuma outra maneira no mundo para segurar isto aqui. Nós preocuparemos cada um deles, porque o nosso chefe capitão está chamando do outro lado, e você espera ouvir sua voz? É aquela voz que vai te tirar do sepulcro se você partir hoje. Amém. Se você partir hoje. É aquela voz que você está familiarizado. Imagina Jesus passando em Betânia, conversando com Lázaro, conversando com Maria, conversando com Marta. No outro mês, no outro ano, ele passa de novo. E Lázaro morreu. E Lázaro ouviu uma voz familiar. Lázaro, sai para fora. Amém. Aquela voz era familiar. Aquela voz falava dentro da sua casa. Amém. Nós temos que ouvir a voz da ressurreição. Apocalipse 10, 8 a 11 é a voz da ressurreição. Amém. Porque é a voz de Deus. É essa que nos chamará. É essa que vai nos levar a um novo corpo, a uma transformação, ao arrebatamento. E os reavivamentos? Só denominacionais. Está cheio de reavivamento denominacionais. Tantas campanhas. As pessoas não mudam. As mulheres ainda cortam os seus cabelos. Veja, eles estão longe da terceira puxada. Porque sobre corte de cabelo, uso de roupas sumárias, pinturas, isso é as 3 etapas da graça. Foi a primeira e segunda etapa. Então veja a condição da igreja nesse dia. Os reavivamentos são denominacionais. Não é um reavivamento espiritual. Terceiro selo, 182. Agora, essa é a razão, hoje, porque os reavivamentos que havíamos de ter, nós temos reavivamento denominacionais. O povo não muda. Agora, para haver uma mudança, tem que receber um novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Deus mesmo sendo Senhor de você. Não é sendo seu Salvador somente.
Os batistas têm Jesus como Salvador. Os da Universal também. Eu quero ver eles chamarem Jesus para dentro, para dominar a casa, para ser o chefe da casa. Nós teríamos um Brasil melhor. Mas agora, não adianta. Vão eles ouvir? Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Temos reavivamento denominacionais, números de membros, construções e mais construções de templos. A riqueza entrou dentro da igreja. Estou falando a você da mensagem. Não estou falando para as pessoas lá fora, não. Não estou falando da Assembleia de Deus, Batista, Metodista. A esses o irmão Brana pregou para eles lá nos Estados Unidos. Estou falando ao povo da mensagem. Osmar Rodrigues Costa pregou para esse povo da mensagem. Laodiceia. Eu falei para um irmão esses dias, lá numa editora, fui comprar uns livros. Eu disse, você sabe onde é que está Laodiceia? Dentro dessa mensagem. Porque tem uma voz para dizer, sai dela. Sete Trovões está aqui fora. Novo Nome está aqui fora. A mensagem de uma só pessoa está fora de Laodiceia. O que aconteceu? São laodiceanos ou não são? Leia a mensagem, a era de Laodiceia. Rico. Não tem falta de nada. Grandes edifícios. Os pastores têm empresa que não sabem onde colocar tanto dinheiro. É Laodiceia ou não é? Vão ver essa luz? Não, Laodiceia é cega. Você pensa que vão ver isso? Não. Eles continuarão pregando, diz o irmão Brana, pensando que estão salvos, mas estão perdidos, levando o povo para o engano, dizendo para o povo, Deus está conosco. Deus não está. Deus é a palavra do dia. É verdade. Amém. Deus é esses selos revelados. Deus é a mensagem de uma só pessoa. A mensagem de João, o ministério de João, na voz de um só homem. Este foi o avivamento que nós tivemos por quase 24 anos aqui no Brasil. O avivamento vem com um homem, diz o profeta. Parágrafo 90. A palavra falada é semente original. Então, temos reavivamento denominacionais. Não tivemos um verdadeiro despertar. Não, não, não. Não, senhor. Não pense que temos reavivamento. Não temos. Oh, eles têm milhões e milhões e milhões de membros de igreja. Quem está falando isso aqui? O William Brana. Gente, tem aquela mensagem para juntar o povo. Jesus fez isso. E depois tem aquela mensagem para selecionar o povo. Amém. E quando ele trouxe a mensagem de seleção, a igreja foi praticamente ministério, quase todo mundo embora. Mas vê se o ministério do dia de Laodiceia quer trazer a mensagem de selecionar. Se eles vão no púlpito e diga, o novo nome é Brana. Ele não chama mais Jesus, ele chama Brana. Amém. Glória a Deus. Você pensa, esse aí é para separar. Isso é para selecionar. Amém. Porque se eu fosse pregar o avivamento denominacional, nós tínhamos que alugar um ginásio. É verdade.
e colocar outdoor, cartaz por toda a cidade, anunciar na televisão. Estava chegando um pastor do Rio Grande do Sul. E o povo ia mesmo de a pé. Porque é o evangelho de juntar. É o avivamento lá do passado para enganar o povo. Pegar o dinheiro do povo. Pegar os bens do povo. Mas a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11 não é para pedir dinheiro. É a mensagem de arrebatamento. Amém. É a mensagem de rapto. Agora, esse é o nosso avivamento. Amém. Então ele disse, eles têm milhões e milhões e milhões de membros de igreja, mas não reavivamento em parte alguma. É só membros, só gente. Quantas pessoas? 40 mil, 1.000, 200, 300. É reavivamento denominacional. Avivamentos intelectuais. Ajuntamento de pessoas. E você sabe que o povo ainda eles gostam de ser enganado. Você sabia disso? O povo gosta de ser enganado. É verdade. 183. A noiva ainda não teve um reavivamento. Isso foi em 63, o irmão Branham trazendo os selos. Era a revelação dos selos, revelado através de um profeta vidente. O pastor Osmar disse, mas tinha que ter um profeta para ver a revelação. Pastor não vê revelação, apóstolo não vê revelação, mestre não vê, evangelista não vê. Tem que ser profeta Amém. para ver a revelação. Amém. Glória a Deus. Está vendo? Ainda não houve reavivamento aí. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Está vendo? Estamos esperando por ele agora. Serão necessários o quê? Aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás. Para despertá-la novamente. Amém. Amém. Mas o que são os trovões? São as revelações contidas no 7 selos. Mas que revelação são esta? Novo nome, Brana. Amém. A mensagem de uma só pessoa, João, representando a noiva, o sangue de Cristo, o Espírito Santo. Amém. E assim sucessivamente, o que estava escondido ali. Porque os 7 selos, eles não são todos para nós. Os 7 selos, o sexto, quinto e sexto selo é para os judeus. Sim, ele enviará isto, ele prometeu. E os trovões já foram revelados. Amém. Você pode ver bem que a mensagem, os selos revelados, não foram vistos pelos pastores, porque eles estavam esperando o irmão Brana retornar. Hoje, eles estão pregando que o retorno é ouvir as fitas do irmão Brana. Mas nós já ouvimos essas fitas por mais de 50 anos. Nós só fomos ver quando nós escutamos João. O nosso entendimento abriu para saber Amém. o que são esses 7 trovões, o que é esse novo nome. Glória a Deus. E hoje eles dizem, não, nós temos que sentar e ouvir o irmão Brana. Mas nós já sentamos. Nós já ouvimos desde que eu me converti. A igreja dos Estados Unidos não ouviram o CD do irmão Brana, ouviram ele mesmo ali. E não sabia que o cordeiro tinha saído do trono. 371 do sexto selo. Irmão Brana disse, algo sobrenatural está se desenrolando durante essa semana. E eu queria que alguém levantasse e dissesse, eu vejo
Eu duvido que alguém está vendo isto. Quando ele prega o sexto selo, a partir do parágrafo 371, gente, se vocês lá na América não conseguiram ver, se vocês não conseguiram ver o leão ali, numa carne humana, se vocês não conseguiram ver Elohim numa carne humana, com um novo nome, o avivamento tem que ter um homem, profeta, para poder ver o que foi revelado. Vocês vão só juntar gente para tocar o CD. Era a mesma coisa que nós hoje sentássemos aqui para ouvir só o CD do pastor Osmar. Né? Mas não devemos ouvir? Sim. Nós temos que continuar ouvindo aqui dentro. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque não é a minha voz, não é a minha mensagem que vai te dar fé de rápido. É a mensagem que ele pregou. Amém. É esta voz é que te prepara para a ressurreição, te prepara para rápido. Essa mensagem te dá fé de rápido. Eu não sei qual a audácia de algum pastor dizer que a mensagem do pastor Osmar não é suficiente para preparar a noiva. Quando Deus nunca tratou com um grupo. Né? E tem que ser um profeta. Aqui quem está falando com vocês é um pastor. Dizendo para vocês ouvirem o profeta. Ouvirem a voz. Então ele, na mensagem, um paradoxo. Nós estamos quase terminando aqui. Ele era Deus. Nós não somos Deus. Jesus era Deus. É Deus. Nós não somos Deus. Nós somos mortais, pecadores. Não somos Deus, mas juntos, se notarem, é tão maravilhosamente ilustrado. Quando essa grande coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel, pelo deserto apareceu a São Paulo. Quando ela desceu no dia de Pentecostes, dividiu-se e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Foi Deus nesta coluna de fogo, o Logos, dividindo-se entre seu povo, mostrando que Cristo e a noiva, veja, Deus e sua igreja estão se tornando um. Ora, é a coisa mais linda que já se viu. Então, juntos, irmãos, não em diferentes organizações, nunca venceremos. Ah, eu sou kentuckiano. Juntos venceremos. Divididos, cairemos. Por que os índios perderam este país para os brancos? É porque estavam divididos entre si. Qual é a condição da igreja hoje? Estão divididos. Não vão vencer. Não vão ter a fé que vence o mundo. Não vão ter a fé dos 7 trovões. A fé que muda, que transforma, que se tira daqui. Como nós somos um grupo pequeno, temos que estar unidos. Mas em companheirismo ou unidade de fé? Em unidade de fé. O povo está unido em companheirismo. Logo as folhas caem e não tem mais sombra. O irmão Brana disse que os índios perderam a América porque eles se dividiram entre si. Como vamos perder essa grande corrida? Já pensou uma família dividida? O homem puxando para um lado, a mulher puxando para outro. O fim é uma ruína, é uma queda. Às vezes, o homem, por ser tão orgulhoso, quer ser machão, não quer ceder, e ele está errado. A mulher está certa. Una-se. Você é vencedor.
Você vai conseguir pagar aquela dívida, você vai conseguir dar o salto por cima que você tanto deseja. Mas você quer até agora, nunca conseguiu, mas vai conseguir! Unidos. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Uma só mente, um só coração. Atos capítulo 2. Aí o Espírito Santo desceu. Batizou todos eles, porque estavam unidos. Amém. Agora, se estivessem divididos, como a igreja de Corintos, eu sou de Paulo, eu sou de Cefo, eu sou de Apolo, Deus não desce. Não. Paulo diz, vocês são carnais. Então ele disse, como vamos perder essa grande corrida? É porque estamos divididos. Nós não podemos estar divididos. Amém. Quando Abraão percebeu isto, ele disse, Ló, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas nós não podemos mais caminhar juntos. Então o que você tem que fazer com o Ló dentro da sua casa? Manda ele tomar o seu caminho. Não é o seu marido, não. É aquele demônio de incredulidade, de atraso. O altar familiar está em ruína. Os lares hoje, ninguém ora mais para tomar um café. Os aniversários não tem mais oração. Os cânticos de parabéns, eles amaldiçoam um ao outro. No finalzinho ele diz Ratibum. Ratibum quer dizer, eu amaldiçoo você. Você nunca deveria cantar um parabéns com isso. Tem que ter Deus no aniversário, tem que ter Deus no casamento, tem que ter Deus no lar. Nem que você não esteja na comunhão, mas reúna a família. Recebeu o seu salário, fez suas compras, ora e agradeça a Deus. Eles não fazem mais isto. O profeta diz, nós temos que ficar juntos. Hoje é tanto movimento, pastores falando língua estranha. Esse foi o avivamento lá de trás, a restauração dos dons, não é para hoje. Porque há evidências, línguas e as evidências é morte. É um sinal que aquela igreja está morta, aquele ministério está morto. Você está trazendo uma carniça para alimentar o povo. A noiva de Jesus Cristo não se alimenta de carniça pentecostal. Amém. O profeta disse na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Vamos ler a era da igreja de Esmirna. Ora, você podia desejar repreender-me nessa altura, pelo que eu disse? Muito bem. Ele chama a si mesmo pentecostais e plenitude do evangelho. Deixe-nos prová-lo. No Pentecoste o fogo veio em uma nuvem e separou-se sobre cada um deles como uma língua. Caiu sobre cada um deles. Onde está o fogo? Bom, Branham disse, onde é que está o fogo hoje? Hein? Eles falaram em línguas no Pentecoste e o povo que ouvia compreendeu. Mas o que você fala, o povo não entende. Onde está isto? Toda a multidão de crente agiu como uma família. Os pentecostais são tão divididos quanto qualquer outro grupo na história. Nenhum homem ousou juntar-se à igreja primitiva, mas somente Deus acrescentou a igreja. Eles têm tantos bodes entre eles como qualquer outro. Eles clamam estarem cheios do evangelho, mas não pode provar. Até no batismo estão errados. Batiza nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome.
Pedro mandou batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eles afirmam que está cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ensinar um batismo trino. O Espírito Santo vai ensinar para consagrar uma mulher pastora, quando a Bíblia proíbe. Vamos lá um pouco. É verdade. Suas igrejas estão tão vazias do poder como qualquer uma delas. Se estão cheias do Evangelho, então seria melhor admitir que a Bíblia cometeu um engano quando descreveu os homens cheios do Evangelho do Pentecoste. Eles cantam, há uma grande transformação em mim, eles estão certos. Porém, a mudança não foi para melhor. É tempo de voltar para Deus. Eles têm um nome de que vivem, mas estão mortos. É tempo de um conserto. A morte, ela não manda recado. Dia 23, terça-feira passada, um grande homem, um verdadeiro cristão, companheiro, novo, um ex-policial, estava pegou o seu netinho pelo braço para levar para a escola, caiu no portão, um infarto fulminante, mas ele estava preparado. Amém. Amém. E você está preparado? Amém. Você está preparada? Amém. Chega a hora que ele vai te chamar. Amém. O profeta disse: línguas não são sinal ou evidência de reavivamento, é a evidência de morte. A última praga que foi enviada no Egito foi morte. A última praga que tem sido enviada sobre a igreja pentecostal é morte, separação eterna de Deus. Jesus disse: vossos pais comeram maná do deserto, estão mortos, separados de Deus. Comeram maná, a palavra. As línguas proclamam a evidência que a religião cerimonial dos judeus tinha se acabado, que tinha começado uma nova era. As línguas hoje estão descendo o pano sobre as eras da igreja gentia e o evangelho está voltando aos judeus. Meus irmãos, falta pouco tempo. Amém. Esta mensagem está voltando aos judeus. Amém. Só está esperando o rapto. E de repente o rapto será tão pouca gente. Jesus disse como nos dias de Noé, 8. Amém. Nos dias de Ló, 3. Que as pessoas vão dizer, mas tinha que haver um rapto. E alguém vai dizer, já deu. Cadê o fulano, Beltrano? Sumiu. Ah, mas o rapto não será assim, será assim. Amém. A Bíblia não mente. Amém. A incredulidade é grande na terra. O povo tem rejeitado a palavra, tem pisado na palavra. Eles têm comparado essa mensagem com os ismos. Eles têm misturado essa mensagem, colocado esse grupo junto com o ismo de ressurreição isolada, de dualidade, e assim por diante. Exatamente para que eles sejam cegos e não vejam esta luz, essa verdade. Paulo foi comparado a isto, de heresia, de seita. Jesus foi chamado de Belzebu, e nós? Que resta para nós? Paulo foi comparado como aquele egípcio que levou 400 para o deserto, como Teuda, como Judas. Era mais um fanático.
Essa mensagem, ela tem que chegar nesse nível de rejeição. Porque enquanto ela não for totalmente rejeitada, não dá o rapto. A mensagem da primeira e segunda etapa é aceita. Ela é aceita. Porque ninguém se responsabiliza para pregar aquilo que Brana pregou. Ele se bota a fita. Quem vai prender a fita? Quem vai prender a voz de um avivamento passado? Mas hoje tem homens para divulgar a voz de uma só pessoa. Do ministério de João, de Apocalipse 10, 8 a 11. Vamos ficar de pé? O povo está falando sobre línguas, anunciando um grande movimento espiritual. Eles perderam o barco. A verdade é que se está escrevendo o fim para todas as ideias dos homens, programas de reino, e o reino de Deus está sendo introduzido. É uma hora que as pessoas deveriam despertar. Antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Você deveria fazer uma decisão no seu coração. Voltar aos caminhos do Senhor, voltar à comunhão. É o fim. Nós não sabemos que vamos ter outra reunião aqui. Porque nós não somos igrejeiros. Tem crente que não pode ficar na igreja, não importa aonde seja. Nós não somos igrejeiros. Nós cremos em uma mensagem de arrebatamento. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós ficamos aqui 10 anos sem um culto, a não ser pela internet, e isso não nos desvia, mas tem crente que não vai na igreja um mês, já se desvia. Você tem que nascer de novo da mensagem da hora, conhecer essa mensagem. Receber esse reavivamento espiritual na sua alma. Amém. Oremos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoa meus irmãos e irmãs, através da internet, aqui presente. Eu te peço que o Senhor guarde e abençoe cada um, no nome sagrado de Jesus Cristo. Enquanto estamos com nossos olhos fechados, você quer reconciliar com Deus, não é batizado, quer tomar uma decisão para se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar com você. Levante sua mão que eu vou entregar você para Deus. Tem alguém que quer fazer uma decisão com o Senhor? Levante sua mão. E eu levantar de sua mão, Deus sabe, Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero estar pronto para quando o Senhor me chamar. Eu não estou batizado, eu quero ser batizado. Você também, através da internet, aqui presente, a casa está cheia aqui. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Ó Senhor Deus, ajuda e abençoa os teus filhos, Pai, para que no seu coração, porque o altar é o nosso coração, eles venham fazer uma decisão diante do Senhor. Peço que o Senhor os abençoe. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dê o batismo do Espírito Santo a cada um dos teus filhos. Amém.